Olá, boa noite. Hoje eu vou falar sobre a inveja. A inveja de um ponto de vista como estruturante psíquica. A gente sempre vê a inveja como um dos piores pecados, no sentido de que aquilo que ninguém tem, ninguém assume, ninguém admite esse aspecto, ninguém se orgulha desse aspecto. E a gente costuma reprimir, esconder esse aspecto em si, de si mesmo. A gente não assume, não resolve, não olha para isso e acaba criando uma sombra dessa inveja reprimida que é muito pior, assim, da qual a gente não tem consciência e isso nos oprime, nos restringe criativamente de diversas formas. O que é a inveja? A inveja é a tristeza quando alguém possui um objeto que é do seu desejo. Então ela já é um indicativo de desejo. Eu não vou invejar algo que alguém tenha que eu de alguma forma não queira, seja um objeto material, seja uma posição social, seja um prestígio, seja uma atenção, qualquer forma de desejo. Eu baseei esse estudo sobre a inveja num artigo do Carlos Amadeu Baiton, onde ele fala da peça do Amadeus e fala da inveja que o Salieri, que orientou, que conduziu Mozart, Amadeu Mozart na carreira, sentia em relação a ele. E dessa forma, dando spoiler da peça, acabou por destruí-lo. Então ele vai falar sobre a função da inveja no processo criativo, um estudo de psicologia simbólica. E a primeira questão é essa: será que a inveja é sempre destrutiva? De certa forma, o Carlos Baiton entende que a inveja, sempre que ela é reprimida, ela é destrutiva, e leva junto a ansiedade criativa da personalidade, a impossibilidade de ser, de assumir, de olhar para esse aspecto em si. Deixa-se de ter angústia em troca de uma calma desvitalizada. A pessoa substitui a angústia da inveja por uma calma sem potencial. E, por outro lado, podemos comprovar como a inveja é criativa, na medida em que a atendemos, ouvimos ela. É como a fome diminui durante uma refeição vitalizadora. Essa vivência torna-se realmente convincente quando sentimos não uma, mas inúmeras vezes a ansiedade dolorosa da inveja atendida se transformar aos poucos na satisfação da criatividade realizada, porque a inveja é um indicativo de desejo, é indicativo de uma fome psíquica, de algo que eu quero ter. E se eu tirar o foco desse outro, do que o outro tem, e focar nos meus potenciais, naquilo que eu posso desenvolver, talvez eu possa me alimentar nesse aspecto que talvez está bem desnutrido. Ela é destrutiva quando meu foco vai inteiramente no outro. Quando eu começo, inclusive, a sentir raiva por o outro ter e eu não ter, eu me comparar e abrir mão dos meus potenciais a serem realizados em prol do foco, do olhar, do invejar o outro. Então, inúmeras vezes, a ansiedade dolorosa da inveja se transforma aos poucos na satisfação da criatividade realizada, quando eu olho para os meus potenciais. Isso tudo é altamente convincente para quem a vivencia, pois essa satisfação é acompanhada da plenitude do ser, que é completamente diferente do vazio que substitui a inveja quando simplesmente reprimimos e substituímos por uma noção puritana de bom comportamento. Reprimir a inveja não é resolver, tipo, afaste de mim esse cálice, isso não me pertence, isso é um pecado, eu não posso sentir isso, isso vai contra a minha autoimagem. Então essa noção puritana, assim, de Deus que me livre, isso não cabe no meu ser, não resolve. Quem reprime ou racionaliza defensivamente a sua inveja nunca poderá perceber o quanto ela é necessária, inerente à aventura do ser, em direção à atualização das suas potencialidades. Então, quando eu me aproprio dessa inveja e tiro o foco do outro, assim, em me entristecer pela alegria dele, ou me alegrar pela tristeza dele, foco nos meus potenciais a serem desenvolvidos, não no sentido de ser melhor do que ele, eu posso reatualizar os meus potenciais, eu posso me implicar no meu processo de desenvolvimento e estar realmente conectado com o meu melhor, não com o melhor do outro. E daí o Carlos Baiton traz essa reflexão em relação aos puritanos que fogem da escuridão. Então o navegante que equaciona nós navegantes da psique humana, do inconsciente, acendendo uma luz nesse inconsciente,
O navegante que equaciona a escuridão com o perigo e se recolhe sempre ao anoitecer, jamais usufruirá da navegação pelas estrelas. Jamais contará com sua bússola interior. Ficará sempre buscando uma luz fora. Então, a inveja, ela pode sim ser estruturante psíquica quando você não oprime ela, quando você aceita, ela pode estar a serviço da atualização das suas reais potencialidades, do seu desenvolvimento. É um indicativo de fome, de carência, de falta. Tiro o foco do outro e trago o foco para o ser, para o si mesmo. Que é aí que está o potencial de crescimento. E substituo a ansiedade dolorosa da inveja, substituo e sinto, me implico com a ansiedade que ela me gera, sem ter que destruir o outro, ou percebo, inclusive, um padrão destrutivo no sentido de me alegrar, já que eu não posso, por exemplo, Salieri, ele sempre quis ter o talento, ter o brilhantismo, a glória de Mozart, que era natural, e ele pediu isso a Deus, assim, de uma forma barganhenta, assim, ele queria ser o melhor, e ele não conseguiu, ele não desenvolveu a glória, que é o talento nato para a questão ali da música. Então, Byton fala que ele não desenvolveu seus maiores potenciais porque ele focou muito nessa questão do ele é melhor, como ele pode ser melhor que eu, como Deus pôde fazer isso, eu havia barganhado com ele que eu iria adorá-lo em troca de ele me tornar o melhor. A partir de agora eu também não mais gosto de Deus, porque Deus não me deu o que eu queria. Então toda essa insatisfação que o impede de realizar a sua própria criatividade, que foi o que aconteceu com Salieri, que acabou conduzindo ele à loucura, ao não desenvolvimento do seu potencial criativo. Eu fui investigar um pouco se essa história do Salieri em relação a Mozart era real, e assim, não tem comprovação de que Salieri tinha inveja de Mozart. Tem evidências que Mozart foi muito assim, injustiçado, assim, que ele morreu aos 35 anos, na pobreza, enterrado como indigente, assim, os amigos não conseguiram ir no enterro. Então ele parece que sofreu muito, assim, ele não teve o prestígio, a glória merecida em vida. E será que Salieri contribuiu com isso? E eu li por uma perspectiva que o Salieri pode ser um aspecto da própria psique inventado, uma própria suspeita de Mozart, de como assim, como eu não consigo dar certo, como eu não consigo ter a glória, ter o sucesso, né? Não consigo receber. Até teve seus momentos de glória e de sucesso, mas ele não conseguiu viver de forma digna, se colocar, ser aceito na corte, assim. Parece que havia um certo preconceito em relação à personalidade dele, era muito livre, muito espontânea para aquela época. Então ele sofreu retaliação nesse aspecto. E como ele não compreendia, era um homem muito natural, muito livre, não compreendia essa represália que caía sobre ele, ele pode sim ter projetado nesse Salieri, embora era um mestre, ele o conduziu, ele tinha plena confiança no Salieri. Pode ser que essas suspeitas sombrias tenham construído esse personagem do Salieri, mas isso seria uma especulação, assim, seria como aquelas pessoas, assim, que acham que o outro tem inveja, assim, que usam a inveja, coloca sempre fora, sempre no outro, e a inveja do outro está me atrapalhando, porque algumas pessoas, quando eu falei desse tema, falaram como a gente se protege da inveja dos outros. Às vezes a gente tem que olhar os nossos fatores nos nossos potenciais reais para saber se é mesmo a inveja do outro que tem esse potencial de destruir e atrapalhar a minha vida, ou eu que não estou conseguindo me adaptar ali ao meio que eu quero, barganhar, conseguir as coisas no mundo material, como fazer da forma necessária, como talvez Mozart não tenha entendido as leis, o padrão moral, o normalizante daquela época, e não conseguiu assim ser tão bem, não foi incluído como Salieri, embora Salieri não tinha o talento dele, o Salieri tinha mais prestígio e reconhecimento e voz atuante na corte, em Viena. Então tem toda essa questão do sucesso, Salieri queria o sucesso, e Mozart representava a glória. Então a gente tem também os contrapontos poder e ser. Um era, o outro almejava o poder. Então na psicologia do poder a gente também pode entender muito mais a questão da inveja, no sentido de implicar-se com a inferioridade, não se prender a ela, se desenvolver a partir da inferioridade. Daí a gente pode pensar nos estudos de Adler, no próprio processo dele de implicação com a sua inferioridade, que tira o foco do outro, porque a inveja, o problema dela é justo esse foco em se alegrar com o dano do outro,
ou se entristecer com a glória do outro. Então, quando eu me implico com os meus reais potenciais e tiro esse foco do outro, estou fazendo o meu trabalho como eu posso, eu não preciso ficar comparando a todo instante com o trabalho do outro. Eu estou realmente implicado com o meu trabalho, centrado em mim e desenvolvendo as minhas potencialidades de uma forma única e peculiar, assim, não buscando ser maior ou menor. E outra questão aí, quando a gente sai dessa dinâmica de psíquica de natureza matriarcal, patriarcal, que Buyton fala, e vai para uma consciência cósmica, a gente passa também a ver a possibilidade de se alegrar com a glória do outro, assim, de fazer da alegria do outro também a minha alegria, assim, a gente vai para uma consciência, assim, cósmica, né? Sai dessas dinâmicas unilaterais do eu, o outro. Então, a Buyton coloca isso, que a não implicação moral com a sua inveja que levou Salieri à perda da sanidade. Não foi a inveja em si, porque ela pode ser utilizada para desenvolvimento do potencial criativo. E o ciúme também tem um papel importante como estruturante psíquico, e eu vou explicar isso no próximo vídeo.